luta em meio a uma onda devastadora de incêndios. Quem vai salvar o Pantanal? As chamas já consumiram 20% da vegetação. Animais em desespero tentam escapar do fogo que se espalha com rapidez no clima seco. A região enfrenta a maior estiagem dos últimos 50 anos, que é consequência do aquecimento global. Mas ao exemplo do que acontece na Amazônia, as queimadas no Pantanal podem ser resultado principalmente da intervenção humana. É o que uma investigação da Polícia Federal busca descobrir. O Fantástico teve acesso com exclusividade às informações do inquérito. Com a ajuda de imagens de satélite, os agentes identificaram o início de alguns focos de incêndio. A principal suspeita é de que nos casos investigados, a ação tenha sido criminosa. Ai, socorro! Diante de tanta destruição, uma pergunta comum por aqui é: onde surgem e como começam os focos de incêndio no Pantanal? Segunda-feira passada, agentes da Polícia Federal vão checar uma suspeita. Numa das regiões mais preservadas, perto do Parque Nacional do Pantanal, na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o fogo teria começado de forma criminosa dentro de fazendas. A Polícia Federal tem por competência constitucional e atribuição a apuração de danos ambientais que atinjam áreas de proteção da União. O nome dessa operação é Operação Mata-A, que significa fogo no idioma de uma tribo indígena do Pantanal. A investigação começou com a análise de imagens de satélites da NASA. Olha este exemplo. No dia 30 de junho, aparece um primeiro foco de incêndio numa fazenda. A única causa natural para os incêndios florestais são as descargas elétricas atmosféricas, os raios. Em 30 de junho, não houve raios e o incêndio só pode ter sido provocado pelo homem. No dia seguinte, surgem outros focos, inclusive na fazenda vizinha. O incêndio cresce muito e em 20 de julho está assim. Situação parecida se repetiu em outras 2 fazendas. E os focos começaram em datas próximas, no mês de julho, o que chamou ainda mais a atenção dos policiais. Em agosto do ano passado, no Pará, aconteceu o Dia do Fogo, uma ação conjunta, criminosa, em que vários grupos, supostamente a mando de produtores rurais, fizeram queimadas simultâneas na Amazônia. A Polícia Federal investiga se também houve um Dia do Fogo no Pantanal. Justamente para tentar ludibriar a fiscalização, para dificultar ainda mais a responsabilização, a autoria e materialidade desse tipo de incêndio. Vamos voltar ao caso das 4 fazendas do Pantanal. O passo seguinte da investigação foi checar se as informações da NASA batiam com as do Banco de Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É possível identificar a origem, o local dos focos e onde houve o provável início dos incêndios. O resultado do INPE: as queimadas começaram mesmo dentro das 4 fazendas e se espalharam, reforçando a suspeita de incêndio proposital. Depois, os policiais seguiram as coordenadas dos satélites, filmaram e fotografaram o que sobrou do incêndio nas fazendas. Segundo a Polícia Federal, a devastação passou dos limites das fazendas e atingiu uma área total de cerca de 33 mil hectares, incluindo áreas de preservação permanente. A principal suspeita é que, nesse caso, houve o uso indevido do fogo para a limpeza das pastagens. É assim que fica a vegetação depois do incêndio. Esse ano já queimaram quase 3 milhões de hectares no Pantanal. E muitos focos começam por causa de uma prática comum, nem sempre autorizada pelos órgãos ambientais: atear fogo na pastagem para renovar o pasto. Depois da queima, com a primeira chuva, o capim rebrota vigoroso para engordar o gado. O problema é que, com a seca e o vento, as chamas se alastram por fazendas vizinhas, atingem reservas, matam animais silvestres e devastam a vegetação nativa. Então, as pessoas utilizam do artifício do fogo, principalmente nessa época do ano, que o fogo vai se propagar com grande intensidade, com grande velocidade. E aí o fogo é uma ferramenta barata para você fazer esse tipo de limpeza. O fogo em si é um problema e quando ele foge do controle, ele é um problema desastroso, né? E é muito fácil dele fugir do controle. Uma das 4 fazendas investigadas pela Polícia Federal se chama Bom Sucesso.
Ainda havia focos de incêndio quando os agentes sobrevoaram o lugar no mês passado. O dono da fazenda é o pecuarista Ivanildo Miranda. Ele é acusado de participar de escândalos recentes em Mato Grosso do Sul e aceitou fazer delação premiada. Ivanildo é réu num processo de corrupção envolvendo políticos e empresários. O advogado dele falou sobre a investigação dos incêndios no Pantanal. O senhor Ivanildo, meu cliente, não ateou fogo nem mandou atear fogo em lugar nenhum. O advogado não sabe dizer como o fogo começou. Queimou cerca de 500 a 700 hectares, não é possível até agora medir, embora o fogo já tenha sido extinto. Esta semana, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão nas fazendas. O inquérito ainda está em andamento. A pena pode chegar a mais de 15 anos de prisão por danos ao Pantanal. Na sexta-feira, por causa da fumaça dos incêndios, o avião em que o presidente Jair Bolsonaro viajava precisou arremeter no momento do pouso em Sinop, Mato Grosso. Depois, ele falou sobre as queimadas no Pantanal. Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil. Isso acontece ao longo de anos. E temos sofrido uma crítica muito grande. Porque, obviamente, quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes, para aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso agronegócio. Ano passado, em Mato Grosso do Sul, as autoridades ambientais aplicaram 20 multas a pessoas que provocaram incêndios florestais no estado. Este ano, já são 42 multas, que somadas chegam a quase R$3.800.000. O governo estadual informou que desse total, nada ainda foi pago e que recebe, em média, por ano, 30% do valor das multas por causa dos recursos administrativos e judiciais. Esse ano a gente teve muito pouco tempo para trabalhar a prevenção. E é uma coisa que a gente precisa melhorar bastante, é ter equipes antes do período crítico com maior tempo para poder trabalhar a prevenção de uma forma mais efetiva. Nunca na história o Pantanal teve tantos focos de incêndio no mês de setembro. A gente tem a descaracterização de todo o bioma, 1/5 do bioma já destruído pelas chamas. Resultado de vários fatores, não só da ação humana. Esse ano a gente está com uma condição climática bastante adversa, né, para os incêndios florestais. Chuvas abaixo da média, a gente teve temperaturas acima da média, a não cheia do Rio Paraguai, né, que é o principal regulador do bioma Pantanal, é esse pulso de inundação. Entre tantas cenas tão impactantes, vem chamando muita atenção também imagens assim, do sofrimento dos animais. A Amanassi, a onça que o Fantástico mostrou domingo passado, engordou 4 quilos. As queimaduras estão cicatrizando, mas ainda serão muitas semanas de tratamento. Já o Ousado também foi levado para um centro de tratamento perto de Brasília. Agora ele consegue até segurar a comida sem sentir dor. Ele só deve ser solto no Pantanal quando começar a chover para não se ferir de novo no fogo. Que a chuva farta venha logo. É o que todos esperam.